E aí pessoal, tudo tranquilo? Beleza? Estamos aqui para falar sobre a aula número 9, parte A, tá bom? Aula nova, assunto novo, tem um assuntinho meio casca grossa aí, vamos ver o que é. Isso mesmo, a gente quer fazer listas customizadas. Esse é um assunto muito importante. Você vai ver isso em muitos aplicativos que são baseados nesse tipo de lista. É um pouquinho chatinho, mas não é nada impossível e nada tão assim absurdamente complicado. Vamos aprender então a fazer isso daqui? A gente vai aprender um pouco hoje de uma forma meio assim, entendendo o funcionamento, mas não em total detalhes, tá? Isso fica para uma próxima ocasião. Bom, iniciando aqui, como nós sabemos, né? Opa, deixa eu só trocar aqui. Como nós sabemos, né? Nós vimos que na aula passada até agora, como trabalhar com listas, mas listas comuns, que só tinham um textozinho lá para você selecionar e escolher. Agora nós vamos ver que é possível fazer listas mais complexas, mais bonitinhas, customizadas, com foto, botão e etc e tal, tá? Então, com certeza você já usou aplicativos que têm listas customizadas, porque são a base de muitos aplicativos, como você está vendo aí na tela, um aplicativo que parece até um pouco um WhatsApp, alguma coisa assim, Telegram e muitos outros. Tudo que tem essas faixinhas assim de itens, a gente chama de listas customizadas, né? E pode ter também cards customizados, mas nesse aplicativo são listas mesmo customizadas. Veja que nesse exemplo que você está vendo aí, tem dois textos, um terceiro tipo de texto com uma cor diferente, tem uma estrelinha, tem um outro texto marcando o tempo. Então são vários elementos aí, 1, 2, 3, 4, 5 elementos numa mesma lista. Então é esse tipo de coisa que a gente quer fazer, tá bom? Bom, embora seja possível criar listas customizadas com o List View, que nós já aprendemos em aulas anteriores, o List View hoje em dia é mais indicado para listas comuns apenas com texto. E se você quiser fazer uma lista um pouco mais complexa como essas customizadas, o elemento ou o componente indicado agora é o chamado Recycler View, tá? Ele é uma, vamos dizer assim, uma inovação ou uma melhora do List View. Por isso que o List View hoje está como sendo um legacy, né? Porque ele é um elemento que com certeza deixou seu legado, mas ele está ficando para trás. Então na paleta de componentes você vai encontrar lá no Common o Recycler View. Só que se ele tiver com uma setinha assim para baixo, significa que ele ainda não foi baixado, porque você não usou ele nenhuma vez ainda. É um componente novo que vem numa biblioteca diferente. Então você precisa baixar ele e adicionar ele ao seu projeto, né? É só apertar o botãozinho ali que ele vai fazer tudo isso para você e ele vai aparecer agora para você como um elemento totalmente novo, tá bom? Então nós vamos criar um projeto totalmente novo aqui para a gente testar esse componente e vamos programar, tá? Adicione então o componente a uma Active vazia. Então o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o seguinte, vou mostrar para vocês aqui diretamente no Android Studio, tá? Então vamos lá, tá aqui o Android. O que você está vendo aí? Tem um monte de letrinha, porque eu já tinha meio que programado, mas a gente vai criar então uma Activity Main. Ela tá aí, e aí você vai... Aqui você está vendo um negócio aqui, mas não tem nada aqui, tá? Deixa eu só tentar ajudar você a enxergar melhor que não tem nada aqui. Pera aí. Aí. Então é o seguinte, a princípio não tem nada, então eu venho aqui no Recycler View, arrasto e coloco ele aí, e ele vai aparecer esses itens aqui como se fosse o modelo para aparecer. Outra coisa importante também é você criar os constraints dele.
Então eu coloquei aqui, para ele ficar responsivo, eu coloquei tudo constraint em todos os lados, lado esquerdo, direito, cima e embaixo, e com uma distância de apenas 1 pixel da margem, para ficar colado ali, para ficar uma lista colada na margem, tá? E depois coloquei aqui layout width, layout height, tudo 0, para ele poder trabalhar com essa responsividade aí. Então ele vai ficar uma lista aqui, conforme a tela tiver um tamanho, a lista também fica desse tamanho aí. Bom, é isso. Aqui não tem mais nada para fazer. Tem sim, tem que colocar o ID. Eu coloquei o ID lista. Tá? Isso aqui é importante também, colocar o nome no ID para a gente poder trabalhar com ele. Tá bom? Então, a main activity por enquanto é isso. Aí, próxima etapa é a gente puxar esse cara para dentro do código Java, né? Então, vou voltar aqui para a apresentação para a gente ver. O que está dizendo aqui é o seguinte: instanciando a lista. Então, o que a gente tem que fazer é carregar a lista totalmente na programação Java. Todo o resto a gente vai fazer isso na programação. Então, você vai colocar o ID lista, como eu fiz ali, e depois você vai puxar ele no Java. Então, você vai declarar ele aqui, ó. Vou pegar aqui uma canetinha. Então, você vai declarar ele aqui, ó, recycler view, do tipo com o nome lista também, para aproveitar o mesmo nome. E aqui embaixo, find view by ID lista. Pronto. Então, essa é a primeira etapa. Feito isso, só para a gente entender melhor como é que funciona. É um objeto um pouco complexo esse recycler view, tá? Ele é um pouco mais sofisticado do que o list view. Então, na list view, assim como na list view, o recycler view precisa de um adapter, que você está vendo aqui, ó. Espera aí, que agora a caneta ficou de cor ruim. Aqui está o adapter, que a gente também usou no list view e também no spinner, tá? Mas depois você vai ver que esse adapter vai precisar ser totalmente customizado. Ele também precisa montar uma lista, né, com adapter, e também precisa de um layout manager. Tá vendo aqui, ó? Então, o recycler view na verdade é um container, mas dentro dele tem um layout manager, que é tipo constraint layout, linear layout, relative layout, e você pode então montar uma lista com a estrutura que você quiser. Isso aqui é legal. Mas a gente vai montar ela no padrão tradicional, que seria vertical, linear, quer dizer, um em cima do outro, um item da linha lista, um em cima do outro, tá? Mas eu poderia fazer de outras maneiras, é para isso que tem aqui. E o dataset aqui seria um vetor ou uma array list, que a gente vai ver mais para frente como usar um array list, que vai ser muito importante para nós, tá? Por enquanto, a gente tem que entender que tem esses elementos. Mas dentro desses elementos, ainda, o adaptador, ele vai precisar pegar os itens. E esses itens a gente chama de view holder. View holder. Bom, não vou escrever aqui, depois eu falo. Tá? Bom, antes de mais nada, então, né? Falei lá sobre o layout manager, né? Então, o atributo layout manager permite definir o posicionamento dos elementos da lista. Por exemplo, linear, vertical. Então, o que eu estou fazendo nesse código aqui? Ó? Eu estou declarando um linear layout manager com o nome linear layout. Aqui eu defino ele aqui, ó, que ele é um new linear layout manager context this, e que a orientação dele é vertical. E aí eu associo ele à lista, lista.set layout manager linear layout. Pronto, defini como é que vai ficar o meu modelo de apresentação da lista. Vai ficar vertical. Lembrando que dá para ligar e desligar também scrolls nele, mas isso eu não mostrei aqui nesse tutorial, tá? Fica para uma outra. Então vamos pensar numa lista pequena para a gente não precisar de scrolls por enquanto, mas é simples de ligar também, tá? Bom, aí vem uma parte importante, layout do item. Lembra que quando a gente usou linear layout em outras ocasiões, a gente... Perdão, linear layout não, a gente usou list view ou spinner. A gente precisou dizer qual era o layout que ele ia apresentar.
Aí tinha lá um layout, spinner, item, não sei o que. Talvez você tenha assistido outras aulas e lembre disso. O que acontece? O que acontece é que esses layouts já foram criados pelo próprio Android Studio. Já existe aqui esses layouts semi-prontos. Mas, se eu quiser um layout completamente diferente, que é exatamente o objetivo dessa aula, criar layouts customizados, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desenvolver o meu próprio layout. É isso mesmo. Então a gente vai ter que primeiro, antes de qualquer coisa, antes de pensar em qualquer coisa, pensar em qual é o layout do item. A lista, já definimos o layout dele, é um item em cima do outro. Mas como vai ficar cada item? Então é isso que a gente quer definir agora. Então veja só, o item da lista customizada tem um layout único que deve ser definido em XML. Cada item é chamado de view holder. Vamos criar então um arquivo de layout na pasta rs_layout com o nome layout view holder. Então você está vendo aí o que eu devo fazer. Eu devo abrir a pasta layout, criar um new layout resource file aqui, chamá-lo de layout view holder. Vamos fazer isso? Vamos. Android. Mano, tem um Arduino aqui. Android. Loucura. Esse aqui mesmo. Aí está. Então, o que eu tenho que fazer? Venho aqui na pasta layout. Eu já até fiz isso, mas eu vou mostrar para você de novo. Vou aqui, vou dar um new. Aí não vai aparecer para você, mas vai aparecer uma listagem. E essa listagem tem um layout resource file. Na hora que você clicar, vai aparecer uma janela. Essa janela, você tem que preencher apenas o nome dela. As outras coisas, por enquanto, não está importando muito. Apenas preencha o nome dela, que é, no nosso caso aqui, view, como que era mesmo? Layout view holder. Tudo em letra minúscula, porque a gente está trabalhando com XML e ele usa underline também. Tá bom? Bom, eu já fiz isso, então eu vou mostrar para vocês o meu layout. Como ele é um layout, ele aparece dessa maneira, mas tem um código aqui, ó. Olha o código do meu layout. Do meu layout do item. Olha, isso aqui não é uma activity, tá? Isso aqui é um item. Então, ó, vou colocar aqui no design. Olha como é que eu quero que fique meu item. Eu quero que tenha um texto aqui. Eu quero que tenha um botão de adicionar mais e um botão de apagar uma lixeirinha. Então como é que eu fiz isso? Eu simplesmente montei, peguei aqui, ó, aqui eu tenho um constraint layout, ó, olha aqui do lado aqui, ó. Coloquei a caixa de texto e os botões. Esses botões eu peguei do image button, ó. Então quando eu coloco um image button, ele vai abrir uma janela que você pode escolher qual é o ícone. E já tem muitos ícones aí dentro do próprio Android Studio que você pode escolher. Mas se você quiser customizar o ícone também, você pode desenhar e importar o objeto na pasta Drawable e usar o ícone que você quiser. Eu peguei dois que já tem lá dentro do Android Studio mesmo. Então, o meu layout tem 3 elementos. Tem uma caixa de texto, text view, que eu chamei de txt aqui, ó, no ID. Tem um image button, que eu chamei de btadd. E tem um image button, que eu chamei de btdel. Então, esses nomes são importantes, tá? Outra coisa, aqui tem um constraint layout por trás dele. O que eu fiz nele? Eu simplesmente coloquei ele como wrap content na altura dele. Isso é importante também. Por quê? Porque se você não colocar isso, colocar match parent, ele vai acabar ficando do tamanho da tela. E aí cada item vai ficar do tamanho da tela. Não vai ficar legal. Eu não quero um item do tamanho da tela. Eu quero um item do tamanho máximo que ele precisar, né? Até se eu quiser que fique mais fino, eu diminuo esse botão aqui, ajeito aqui. Mas eu quero que ele fique do tamanho de um item de lista mesmo. Então eu coloco wrap content, certo? Bom, se você quiser dar uma olhada no código, ficou assim, ó. Porque tem uns detalhes aqui, ó. Por exemplo, o text view tem todos os constraints dele também. Tamanho, eu aumentei um pouquinho o texto, coloquei 18.
A distância eu coloquei tudo 16, ó. Então se você olhar aqui no layout, você vai ver que tem um espacinho de 16 pixels antes de começar o texto. Só aqui em cima que tem um espacinho maior. Vai ter um espacinho de 16 pixels do botão, tem um espacinho de 16 pixels no topo, na direita. Tem um espacinho de 16 pixels entre esse botão e esse botão que está ancorado um no outro. Então ficou com essa característica aí. Use o que você já sabe sobre constraints e desenvolvimento de layout. Então o resultado final é isso que você está vendo aí. Tá bom? Então só para complementar essa ideia, aqui na minha apresentação, tá aqui ó, o código, né? Monte o layout conforme o código do lado e conforme o resultado aqui do lado, abaixo, né? Com a caixinha de texto e os botões. Certo? Muito bem. Espero que você tenha acompanhado até agora, que é mais assim a parte de layout das coisas todas aqui. Então eu já defini o layout. Já defini o layout do Activity principal, onde está o Recycler View. Já defini o layout da Recycler View, disse que é um layout linear, e vai ficar um item embaixo do outro. E já defini o layout de cada item da minha lista customizada. Note que é tão customizada que eu posso montar o layout que eu quiser aqui. Posso montar do jeito que eu quiser, com todos os elementos que eu quiser, sem problema nenhum. Muito legal isso, né? O que vem agora? O que vem pela frente? Bom, agora a gente precisa fazer a parte de programação, criar classes. Nós vamos precisar de, além da classe da Activity, mais duas classes, mas isso eu complemento a ideia daqui a pouco. Assista a outra parte desse vídeo. Não acabou a aula ainda, assista a outra parte. Valeu?